Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo da nossa maratona de 14 dias de uma engenheira na quarentena. Eu ainda nem sei se eu tô mesmo covidenta, covinhenta, coronhenta, né? Mas estou de quarentena e ainda vou fazer o teste no final da semana, tá? E também não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, porque estou gravando vários ao mesmo tempo. Então vamos lá comigo, e hoje a gente vai falar sobre 5 fatores que atrasam a sua obra se você não se planejar corretamente, né bom? Então, o que pode atrasar o cronograma da sua obra? Vem comigo! Então vamos lá, 5 fatores que vão atrasar a sua obra, tá bom? Vai atrasar se você não fizer as coisas corretamente, né? Então, o primeiro fator, gente, e eu confesso que eu errei isso nas primeiras obras, tá bom? Vamos lá, tá bom? Não aconteceu grandes problemas, mas é um erro muito comum de acontecer. Assentamento de revestimento. Quando eu fazia o planejamento, quando eu fiz os meus primeiros planejamentos, o que aconteceu? O que eu pensava? Mano, eu preciso colocar um piso aqui e é rapidão, né? Tipo, pô, o piso tá aqui, é só ele passar a argamassa na peça e vir aqui assentar. É rápido. Então, eu lembro que teve uma obra que era coisa pouca, assim, não chegou a atrasar porque tinha outros serviços acontecendo, graças a Deus, mas eu calculei que aquele pedreiro, ele ia fazer o serviço de assentamento de um revestimento na parede em 1 dia e meio. Foi o que eu coloquei mais ou menos. E ele acabou fazendo em 4 dias. Tá? E por que eu errei nessa parte? Foi aí que eu aprendi. Porque o seguinte, não é simplesmente pegar a peça que tá ali, vamos supor que tá no mesmo local, e assentar. Por exemplo, quando você compra o revestimento, a loja ela vai te entregar. O pessoal que te entrega o piso, eles vão colocar no lugar mais próximo. Se eles puderem deixar no portão, eles vão deixar no portão. Tá bom? Então, se tiver alguém ali recebendo, eles vão acabar deixando no lugar mais perto pra eles, porque eles têm que fazer vai ter que descarregar o piso, né? Então, quanto mais próximo, mais rápido pra eles. Então, geralmente, eles deixam logo assim, no primeiro cômodo da casa, por exemplo, tá? Ou subiu num prédio, saiu do elevador, já deixou ali no primeiro cômodo. E vamos supor que você tá colocando esse revestimento no banheiro do segundo andar. Então, é uma casa, uma residência, no banheiro do segundo andar. O seu funcionário, ele vai ter que fazer o quê? Pegar essa peça que tá lá embaixo, então ele vai ter que pegar uma caixa. Dependendo, ele vai precisar de ajuda, porque quanto maior a peça, mais pesado é. Às vezes você tem que carregar uma peça de cada vez, tá? Uma peça de cada vez. Às vezes você não consegue nem carregar a caixa inteira, tá? Tem peça, por exemplo, esse aqui da minha mesa, que é o Pietra Lombarda, ele era 90 por 90. Carregava 2 peças de cada vez. Então saiu de um elevador, na última obra que a gente fez, a gente usou essa peça. Então saiu do elevador e você tava sentando essa peça numa parede em outra sala. Então assim, o funcionário ele precisava ir até o piso, carregar 2 peças de cada vez e levar. Então ali ele gastava muito tempo, porque ele precisava fazer esse deslocamento da peça. E essas coisas eu não conseguia pensar na hora que eu tava fazendo o cronograma. Outra coisa também, e isso toma muito tempo, gente, muito tempo mesmo. Às vezes você toma mais tempo fazendo esse deslocamento de peça do que propriamente colocando, porque você colocar é fácil, né? Outra coisa que tem que pensar também é que quando você vai colocar um revestimento, você tem que fazer o quê? Bater o laser, senão vai acontecer o quê? Ficar tudo desnivelado. Principalmente numa parede. Você vai ter que ver exatamente onde a peça vai começar, onde a peça vai terminar, para você fazer o rejunte, seguir o alinhamento correto, para fazer corretamente a paginação. Onde a gente usou essa peça aqui, ó, um Pietra Lombarda, era numa parede. Então a gente precisou fazer a paginação lá. Então a gente olhou e falou assim, olha, o que vai ficar melhor? A gente fazer os 2 recortes laterais ou fazer um recorte no meio? Isso tudo leva tempo, porque a gente bateu o laser, mediu a parede, viu o tamanho da peça, fomos lá, dividimos, vimos que ia ser melhor colocar os recortes nas laterais, 2 recortes iguais. Se você colocar a paginação, começar num canto e terminar, vai ficar estranho. Então é melhor que você comece pelo meio
e de vida, né? Então a paginação aqui, eu tenho até um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui para eu não perder muito tempo, mas a gente começou a paginação no meio da parede, dividimos as peças para que as laterais elas ficassem igual, não começasse peça inteira, peça inteira, peça inteira e um recorte que ia ficar feio. Então tudo isso leva tempo, você bater o laser, você vê a paginação, lê o projeto, se tiver o projeto de paginação também é muito interessante, você lê o projeto. Se você vai fazer a dupla colagem da peça, você tem que passar argamassa tanto na peça quanto na superfície. Isso demora mais tempo para você bater a argamassa e para você passar na peça, então por isso que é dupla colagem, então demora mais tempo. E outra coisa que toma muito tempo, que eu não pensava nisso no começo, é que você tem os recortes, né? Então você chegou lá, a gente mediu a paginação, começamos a sentar as peças no meio, fomos para as laterais. A gente precisa medir no local, medir na peça. Então eu vou lá e falo, olha, aqui tem uma peça de 90, eu tenho um espaço de 70. Então eu venho aqui na peça, meço 70 centímetros, ele vem com o maquinário e corta exatamente. Aí às vezes precisa dar uma lixadinha na ponta para dar um acabamento melhor, entendeu? Então isso toma tempo, porque ele tem que ir lá medir, vir na peça medir, cortar a peça e depois colocar de novo, né, que ele precisa ver se tá certo, colocar argamassa e fazer essa colagem. Isso tudo demora tempo, né? Isso toma tempo. Então, uma coisa que eu achava que era um serviço rápido, não, é só ele colocar o piso aqui nesse lugar, pô, é 10 metros quadrados, é coisa pouca. E não, onde tá esse piso? O deslocamento que ele tem para subir. Sem falar também que aí eu já entro no ponto 2, na parte de entulho, né? A parte de demolição. E não é só na parte de demolição, mas em todas as atividades. A gente entra agora no ponto 2, que é o descarte de entulho. É isso que eu queria dizer. O descarte de entulho. Todo serviço que está sendo feito na sua obra vai gerar um entulho, tá bom? E ele vai ter um tempo para estar ali limpando. Então agora falando de piso. Demolição nem preciso dizer, né? Se demoliu, quebrou uma parede, você vai ter que jogar o entulho. Mas falando do piso, a hora que ele vai assentar um piso ou assentar um revestimento na parede, o que vai acontecer? Essa argamassa, ela vai cair no chão, vai sujar ali o local. E aí ele precisa varrer, né? É uma coisa que você tem que ter na sua cabeça. A obra sempre tem que estar limpa. Sempre tem que estar limpa, gente. Ouve isso, que é outra dica que eu dou aqui, de outro vídeo que eu posso fazer. A obra sempre tem que estar limpa. Imagina seu cliente entrando e a obra tá tudo de ponta cabeça. É ferragem, é marmita jogada, é copo plástico, é resto de cano, é resto de fio elétrico. Isso acontece muito, tá bom? Então, por exemplo, o encanador, ele tá lá passando o encanamento do banheiro e da cozinha. Ele vai cortar os canos. Quando ele corta o cano, na hora que ele tá fazendo o serviço, o que ele faz com o cano? Ele faz assim, ó. Passou. Se você não pedir pra ele recolher aquele cano ali, aquele resto de cano, aquele resto de material, vai ficar ali pra sempre. Pra sempre. Agora eu perdi minha caneta, eu tava gostando de falar com a caneta. Peguei minha caneta novamente e o terceiro ponto é o seguinte, é o contrapiso, tá? O que você precisa se atentar na hora de fazer o seu planejamento da obra na parte de contrapiso? Que o contrapiso, gente, não é simplesmente jogar a argamassa. Então eu vou lá e bato o cimento, a areia e a água e pronto, tô ali desempenando, pronto, fiz o contrapiso. Não! Antes de você colocar a massa ali, você precisa taliscar e bater o laser. Então eu vou falar da laje, que é a obra que vocês estão mais familiarizados, que é a mais recente que eu tenho mostrado pra vocês. A gente demorou meio período pra bater o laser e taliscar. Então começou às 8 horas da manhã, a gente colocou o laser, a gente tirou o laser com a mangueira de nível, né, aquela mangueira. Então a gente bateu em todos os cantinhos. Meu, se você tem um dentezinho aqui, você bate em uma lateral e na outra lateral, em uma face e na outra face, né? Na outra face. Se você tem um dentinho, vou até colocar o vídeo aqui. Então a gente precisou bater, a gente bateu de novo o laser ali e pra conferir, né, se tava tudo ok, se tava tudo no nível. Depois teve que taliscar. Então quando a gente fala em um dia de serviço, não são 24 horas, né? São 8 horas de trabalho, para almoço, começa às 8 da manhã. Nessa casa, a gente demorou meio período, então foi das 8 até as 11h30, aí eles pararam pra almoçar e logo assim eles voltaram, eles nem ficavam muito tempo ali, era 40 minutos de almoço e eles já voltavam a trabalhar. Só que foi meio período só pra gente fazer isso, né? Então você bate a massa, coloca
talisca tudo, confere de novo, bate de novo. Então tem um tempo. Na hora de você fazer o contrapiso, você precisa calcular isso. Então numa área de 45 metros quadrados, nós fizemos, né, esse serviço em meio período, fora o tempo do contrapiso, tá bom? Então fiquem atentos a essas coisas. Sempre pensa na logística e sempre pensa no tempo das atividades. Não é simplesmente ir lá e fazer a atividade. Você tem alguma coisa que deve ser feita antes para que aquela atividade aconteça da maneira correta, né? E o quarto fator é o seguinte: a locação de equipamentos. Eu vejo que esse é um problema muito comum e que atrasa muitas obras pela falta de planejamento, de você não colocar nos seus cronogramas da obra, né, no seu planejamento, locar equipamentos. Falando da laje, vamos lá. Quando a gente tava fazendo contrapiso, a gente precisou locar um andaime. Por que locar um andaime? Porque era muito alto. Imagina ter que bater a massa lá fora, trazer na carriola e ainda ter que ficar subindo baldinho por baldinho lá na laje. Então a gente locou um andaime, colocou uma roldana e a gente ia puxando. Então um colocava a massa lá embaixo e o outro puxava lá de cima, que adiantava o serviço, né? Então ia facilitar para eles e facilitar para nós, porque se tivesse que subir no baldinho um contrapiso de uma área de 45 metros quadrados, a gente ia ficar ali 2 dias inteiros só subindo massa, né? Então ia demorar muito. Então a gente precisou locar o equipamento. O contrapiso a gente colocou em um dia, né? A gente bateu a massa e fez em um dia, mais ou menos. E aí, é o seguinte, gente. Se você não loca o equipamento no tempo certo, você vai acabar pagando mais por ele. Então, o andaime eu precisei locar para uma diária. 2 diárias ia ser o dobro. Uma semana ia ser um preço, né? Então, ia passando. Então, o que eu precisei fazer? Eu falei assim, olha, vai começar o contrapiso tal dia, por exemplo, na quarta-feira cedo. Na quarta-feira cedo vai começar o contrapiso. Então eu liguei na terça-feira e falei, olha, eu preciso de um andaime para amanhã. Você consegue me entregar hoje final da tarde? Então eles entregam final da tarde. Amanhã cedo já está lá e não tem perigo de atrasar a minha obra. E aí eles acabam buscando sempre um dia depois, até 2 dias depois. Eles sempre atrasam aqui, tá? Porque não tem como você reservar. Fala, olha, fulano, quarta-feira que vem eu vou colocar o piso. Você pode reservar um andaime? Não. Você precisa ligar pelo menos um dia antes e pedir para eles. E aí você tem que pensar também, e se não tiver nessa empresa, em qual outra empresa eu vou ligar? Isso também pode atrasar. Isso acontece muito em serviço de pintura. Serviço de pintura precisa de andaime, gente. Se for uma casa, por exemplo, que é um pé direito duplo, pintar área externa, tudo mais, você precisa do andaime. Chegou lá, o serviço, ligou. Ah, putz, precisa do andaime aqui. Então vai lá e pede um andaime. Olha, só vou conseguir te entregar amanhã. Porque a empresa, ele não te serve a hora que você quer. Então você tem que colocar isso no seu cronograma, no seu planejamento. Pedir andaime. Então, uma dica que eu dou aqui pra vocês é que vocês não olhem só a atividade que está sendo feita, mas que você olhe a futura atividade. Então, olha, semana que vem eu vou começar determinada atividade. O que eu preciso ter, né, de material aqui na obra para que essa atividade comece no dia certo, né? Então, por exemplo, eu vou pintar essa parede, eu preciso ter um andaime aqui, eu preciso que as tintas estejam aqui, eu preciso de selador, eu preciso de massa acrílica, massa PVA, a tinta, o que mais que eu preciso? Eu preciso de lixa, né? Então eu vou assentar o piso aqui, eu preciso da cunha, eu preciso do nivelador, preciso de argamassa, preciso do material, né? E vai ser numa parede, então eu preciso de um ajudante, eu preciso daquele negocinho que coloca o piso, esqueci o nome aqui agora, mas que segura a peça, né, para colocar em um lugar mais elevado. Então o que eu preciso ter aqui na minha obra para que essa atividade comece no tempo certo e não atrase o meu cronograma? Então eu vejo que alugar equipamentos atrasa muito, porque a pessoa ela deixa para alugar no dia, isso acaba atrasando, porque pode ser que aquela empresa também não tenha a pronta entrega, esteja esperando alguém devolver. Isso acontece muito também, tá? Você ligar lá e falar assim, olha, eu preciso de um andaime. Olha, tem uma devolução para acontecer hoje, então a pessoa ela ainda tem que devolver. Então eles têm que ir lá na casa de tal pessoa, pegar esse andaime de volta, esse material, e depois levar para sua obra. Isso atrasa, ou pode ser que também que a empresa nem tenha, né? Naquele momento, olha, a gente só vai ter para daqui 2, 3 dias. Tá bom? Isso acontece, gente, tem martelete, tem betoneira, tem andaime, tudo isso, todos esses materiais que às vezes você precisa alugar, você precisa colocar em projeto. Olha, eu vou precisar disso.
tá? Então pensa bastante, quando você vai fazer uma demolição, dando outro exemplo, uma vez eu fui fazer a regularização de uma calçada, quando a gente foi quebrar, era uma calçada muito antiga, a casa tinha mais de 40 anos. Cara, eles fizeram um concreto ali na calçada, tinha tipo uns 15 centímetros, sem brincadeira, não tô exagerando, tá? Tinha uns 15 centímetros. E aí a gente começou e não conseguia quebrar. Então a gente precisou alugar um martelete. E a gente falou assim, olha, eu preciso de um martelete. O martelete, ele ainda é mais rápido de entregar, porque em qualquer carro eles colocam, qualquer pessoa vai lá entregar, porque é uma coisa pequena, né? Vibrador, a hora que você vai fazer, concretar a laje, você precisa do vibrador. Então é mais fácil. Se você precisar, você consegue ir lá buscar, né? Você coloca no seu carro e vai lá, é uma coisa pequena. E agora, se você precisar de uma betoneira? Você não tem como, você tem que esperar eles, porque eles precisam trazer em cima do caminhão. Então, esses materiais maiores, esses equipamentos maiores, você quer mais tempo, tá? Por exemplo, o andame eu não conseguia buscar no dia, porque não cabe no meu carro. Então, eu tinha que esperar eles, entende? Então, tem que fazer essa programação, colocar no seu planejamento, no seu cronograma, um pouco antes, olha, tal atividade vai começar, então pedir andame, pedir equipamento, pedir não sei o que. Então coloca lá também, fica fácil, tá bom? Pra não atrasar sua obra, isso é um fator que sempre atrasa. E vamos lá para o quinto fator que vai atrasar a sua obra, e isso é uma coisa muito comum, e já falando, né, de antecedência de equipamentos, se você não pedir o material no tempo certo, vai atrasar. Então, Natália, eu vou fazer meu contrapiso semana que vem e eu preciso de areia e eu preciso de cimento aqui. E eu preciso da quantidade certa, né? Então, você comprar uma quantidade errada, então você não faz um levantamento de quantitativo legal, você compra uma quantidade ali meio que exata, um pouquinho a mais para você fazer o seu contrapiso, chega no dia, falta material, você vai ter que comprar de novo, vai ter que atrasar. Então, ou você vai até o depósito, compra, coloca no seu carro e leva, para não atrasar tanto. Agora, se faltar muito material, você vai ter que ligar para a empresa, ir lá. Areia é um problema, né? Porque você não tem como colocar no seu carro, a não ser que você compre de saco. E aí você pode comprar areia de saco, tá, pessoal? Um saco assim de 25 quilos. Só que é muito pouco, né? Então, se faltar pouco assim, você pode pegar. E se faltar muito? Geralmente não consegue. Aqui na quarentena, como o comércio ele tava abrindo às 9, fechando às 4, então, assim, pra você comprar areia, você tinha que pedir com 1 dia e meio de antecedência. Tinha depósito que nem tava entregando. Teve um que eu fui pedir areia, eu falei assim, você consegue me entregar? Ele falou assim, hoje eu não entrego mais nada e amanhã minha agenda tá cheia. Por quê? Porque ele tava com horário reduzido, né? Então, assim, você tem que fazer esse pedido de materiais, senão vai atrasar a sua obra. Então, você tá ali rebocando eu via muito isso quando eu fazia estágio. Você tá ali rebocando, você tinha que ver a massa, né? Você pedia a argamassa pronta. E aí, massa de cal, né? Pronta. E aí eu tinha que ficar olhando, porque aquilo lá, era 10 metros cúbicos, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Quando eu tava com 2 equipes rebocando, era pauleira. E aí você tinha que ficar ligando, pessoal, você pode vir amanhã, 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 amanhã. Então você tem que ficar atento, porque se acaba o material, né, você vai travar o serviço, seus funcionários que estavam ali para fazer determinado serviço não vai conseguir fazer. Então, você comprar os materiais com antecedência. Então, foi a dica que eu dei agora há pouco, né? Você analisar não só a atividade que está sendo feita, mas a atividade que vai começar. Então, quando eu faço o planejamento, eu coloco lá, atividade tal dia, materiais necessários. Então, eu vou fazer a demolição e vou precisar do martelete, por exemplo. Então, eu coloco tudo lá, material, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu vou rebocar as paredes e tem muita coisa para eu fazer, vou ter que bater massa. Olha, alugar betoneira, tá? Então, quando eu vejo que a atividade vai começar, por exemplo, semana que vem, eu já sei qual material eu tenho que pedir, eu já sei a empresa que eu tenho que pedir e eu também já tô familiarizada com o tempo que eles demoram para me entregar determinado material. Tá? Isso é muito importante também. Você saber a empresa, o tempo que eles levam para te entregar, quanto tempo demora, se você precisa pagar, você já tem cadastro na empresa? Isso é um fator também, ó. Já acrescentando aqui, um fator importante você tem cadastro em determinada empresa? Porque às vezes você vai gerar um boleto, olha, faz um boleto para mim. Então tem um tempo que você cadastra, né? Você passa seus dados, geralmente a empresa passa para o financeiro aprovar o seu cadastro e aí eles conseguem te liberar um material no boleto, senão você vai ter que pagar na hora. E geralmente quando eu trabalho assim com obras, eu tenho contato direto com os meus clientes, eles falam assim, não, Natália, gera um boleto e depois você me passa o boleto.
tá? Então eles não me dão dinheiro ali agora, se for eles que estão pagando o material, eu gero o boleto e dou pra eles. E eu preciso fazer um cadastro em determinada empresa. Então se eu sei que eu vou comprar material em uma empresa que eu nunca comprei, ou contratar algum equipamento, eu sei que eu vou precisar passar por um cadastro. Então eu já faço esse cadastro antes, já deixo avisado, falo assim, olha, eu vou fazer o cadastro agora, assim que liberar, você me avisa, tal dia eu vou precisar, mas aí eu ligo aqui pedindo, tá? Então faça um cadastro antes, tá bom? Eu já tive muito problema com isso, inclusive numa parte de gesso, que eu até já contei aqui pra vocês, mas isso daí é assunto para outro dia, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Então, ó, 5 fatores que sempre atrasam. Eu já passei por esses fatores, confesso, tá bom? Aprendi isso na prática e aprendi no erro, tá? E a gente tem que correr atrás que a obra não tenha danos maiores, né? Que não atrase tanto assim o seu cronograma final da obra, que você consiga entregar no prazo, que é o que eu sempre falo pra vocês, né? Eu entrego obras sem atrasos e você precisa ficar atento, porque são fatores que tem na maioria das obras e reformas e que geralmente as pessoas esquecem de pensar nesses fatores e acabam atrasando o prazo de entrega da obra. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até depois.